Seja bem-vindo a mais um GC Online. É muito bom ter você com a gente aqui e é sempre bom estar com vocês também no nosso encontro aqui semanal, que é o nosso GC também. Bem, eu quero começar esse nosso encontro orando pela sua vida, pela nossa vida, nós que estamos aqui. Então, para isso, eu queria que tu fechasse os teus olhos onde tu estiver, em nome de Jesus. Pai, a gente quer te louvar, a gente quer te engrandecer, a gente quer te exaltar, a gente quer te honrar, Pai, pela sua bondade, pela sua fidelidade, Pai, pelo seu cuidado, Pai. Obrigado, Deus, por esse ano, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos permitiu viver. Obrigado pela própria vida, Senhor. Obrigado por preservar a nossa vida, Pai. Nos revelando que ainda existe um propósito para nós, Deus. Obrigado, Pai, por cada um dos nossos GCs, pelos nossos anfitriões, Pai, por cada líder. Eu oro, Pai, para que nós sejamos renovados, Pai, fortalecidos para o próximo ano, a fim de que nós consigamos, Pai, manifestar por meio da nossa vida, né, o Teu cuidado, Pai, a Tua atenção por nós, Pai. Obrigado, Senhor, pela Sua fidelidade. Obrigado pela nossa vida, Pai, nós que estamos aqui. Obrigado porque em tudo, Pai, Tu tens se revelado fiel, bondoso, Pai, um Deus zeloso e cuidador. Nós colocamos, ó Pai, a nossa vida diante do Senhor, inclinamos os nossos corações, pedimos ao Senhor uma coisa, Pai, transforma-nos segundo a Tua vontade, transforma o nosso caráter, Pai, a nossa vida, Deus. Esse é o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Raíssa. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos com todo o nosso coração. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o Teu nome. Eu louvarei. Ele é o Senhor, Tua verdade vai sempre reinar. E terra e céus glorificam Teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o Teu nome. Eu louvarei. Ele é o Senhor, Tua verdade vai sempre reinar. E terra e céus glorificam Teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Tua verdade vai sempre reinar. E terra e céus glorificam Teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Tua verdade vai sempre reinar. E terra e céus glorificam Teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus.
exaltado, para sempre exaltado nos céus. Nós te adoramos, Jesus. Nós confiamos em teu amor. Nós confiamos em teu amor. Amor que não falha, amor que nos alcança, independente da situação. Obrigada, Rei Jesus. Obrigada, Rei Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, pois tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. E sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Nos rendemos aos teus pés, Jesus. Eu me rendo aos teus pés. Tu és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui, nós clamaremos a ti, Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. O controle está em tuas mãos, Pai. Por ti vou caminhar, pois só tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixarás. E sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. Tu és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. Tu és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Oh, eis-me aqui, oh, eis-me aqui, Jesus.
nosso desejo, Pai, dizer para o Senhor sempre que nós estamos à sua disposição para viver a sua verdade, a sua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, você que está participando com a gente desse GC. A gente hoje continua aquele bate-papo daquela lição, parecida com a lição de umas semanas atrás. Hoje vamos ter como base o restante do capítulo 7, que é o versículo 26 e 27. E o título da lição de hoje é Uma Casa sobre a Areia. E fala assim o texto bíblico: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Algumas semanas atrás, nós falamos sobre o homem insensato, que é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Ele tem a sua vida fundamentada na prática de ouvir, né, no fato, né, de ouvir e praticar as palavras de Jesus. Só que o texto continua dizendo para a gente, né, uma outra história, uma outra analogia aqui do homem que constrói a sua casa sobre a areia, né? Diferente daquela casa firmada sobre a rocha, a casa sobre a areia não tem estrutura para suportar as tempestades. Quando o dia mau vier, ela vai ficar irreparavelmente arruinada. Nós falamos então que ouvir todo mundo ouve, que o que diferencia os ouvintes é exatamente a prática. E nós falamos que a dificuldade, que a adversidade, que os desafios, que no caso aqui a tempestade, ela vem para provar quem é que são os que praticam, o que falam, o que acreditam, e quem são aqueles que só ouvem, né? Então, nós somos convidados e desafiados a praticarmos aquilo que a gente ouviu no texto aqui de Mateus 7, 26, é alguém que ouve, mas não coloca em prática as palavras de Jesus e por isso constrói a sua casa sobre um outro fundamento. Se no versículo 24 e 25 o fundamento é Jesus e as suas palavras, aqui no verso 26 e 27 o fundamento é qualquer outra coisa, menos as palavras de Jesus. Jesus, ao fazer a distinção entre essas duas casas, a casa que foi construída sobre a rocha e a que foi construída sobre a areia, ele não está comparando os cristãos com os pagãos ou com as pessoas que não conhecem a Deus ainda. Trata-se de dois membros, os dois grupos que ele está comparando fazem parte da igreja cristã, que a gente chama de igreja visível, né? Então, dentro disso que os nossos olhos conseguem ver, a gente tem todo mundo que ouve, mas não é porque ouve que é praticante, né? Essa definição teológica de igreja visível e invisível diz respeito ao seguinte: igreja visível é a que nós vemos, porque nós só vemos o que está diante de nós, só observamos quem é que está ouvindo, mas a igreja invisível é aquela que Deus somente vê, porque Deus sonda o coração, conhece as motivações e também conhece os que de fato são salvos, né? Então, não é quem constrói sua casa sobre a rocha, aquele que é cristão. E quem constrói sobre a areia, aquele que não é cristão. Não. Dentro do grupo de pessoas que se dizem cristãs, tem pessoas que constroem sua casa sobre a rocha e que constroem sua casa sobre a areia, porque a princípio todos ouvem. E Jordan, o que você pode começar dizendo para nós, o que vem à sua mente sobre isso que nós já falamos até aqui? É interessante pensarmos, né, que existe essa possibilidade de um cristão, aquele que faz parte dessa igreja visível aos nossos olhos, não ser praticante das palavras e do ensino de Cristo. Isso é o que deve nos preocupar. Por quê? Porque esse cristão pode ser eu, esse cristão pode ser você. O que diz o que vai determinar aquilo que somos e aquilo que não somos? Exatamente isso que nós já teríamos dito, né, na lição de algumas semanas atrás, que é o fato de ouvirmos a palavra de Deus, de ouvirmos o ensinamento de Jesus e não colocarmos em prática na nossa vida. Isso deve nos assustar, mas também nos atentar. Em qual situação que eu posso estar pensando aquilo que Deus pensa, fazendo aquilo que Deus faria, e qual situação nós não estamos pensando como Jesus pensaria e fazendo como Jesus faria. É isso que deve também, né, nos atentar, porque se existe essa possibilidade de um cristão dentro dessa igreja visível, ser um cristão ouvinte, mas não praticante, esse cristão pode ser a gente. Então, nós temos que tomar esse devido cuidado. Importante fazer esse autoexame aí, porque quando Jesus ele
ele faz essa diferenciação entre essas possibilidades de grupos cristãos, né, entre o cristão falso, não gosto muito do termo falso, mas o cristão e do verdadeiro, né, diz respeito muito mais ao alicerce, né? A verdade é Jesus e tudo que não é Jesus é falso. Então diz muito sobre o alicerce, sobre onde cada um desses estão fundamentados. Diferenciar o cristão de verdade do falso, o alicerçado na rocha ou na areia, é isso que Cristo pretende fazer com essas palavras. O cristão de verdade, genuíno, ele tem a sua vida fundamentada nas palavras de Jesus e por isso ele as pratica. E é interessante pensarmos que o cristão de verdade tem a sua vida fundamentada nas palavras de Jesus. Porque são tantas filosofias, tantas metodologias, formas de pensar, que às vezes a gente começa com o evangelho e quando vê, está falando qualquer outra coisa que não é evangelho. Né? Então o cristão, ele tem um apego pelo evangelho, os preceitos da sua vida estão baseados na palavra de Deus, ele tem na palavra de Deus as respostas que ele precisa para poder viver. Né? Isso aqui é lícito, é uma prática aceitável para a minha vida. Está ali nas palavras de Jesus. Então, acho que dentre um dos fatos mais importantes é que esse cristão genuíno, ele tem a sua vida, ele vive a sua vida à mercê da palavra do Senhor. Ele fundamenta a vida dele naquilo que Jesus falou e ainda tem falado. Né? Em contrapartida, tem um cristão, né? O cristão falso, se é que é possível ser cristão falso, para mim, ou você é cristão ou você não é. Né? Mas enfim, o cristão falso, ele até ouve, mas não tem a sua vida fundamentada, não se percebe uma transformação, né? Ele mesmo sabe que, apesar de ouvir, não é um praticante daquilo que é a palavra de Deus. O alicerce na construção civil trata-se do arrimo abaixo da superfície, a parte que está escondida, que mantém tudo de pé, sobre a qual se assentam as estruturas externas de uma construção. É a base, a fundação. Os profissionais da área são enfáticos em afirmar que a parte mais importante do desenvolvimento de uma construção é justamente o alicerce, pois será ele o responsável por manter a construção de pé. Por isso, é tão importante calcular corretamente a qualidade da fundação de uma casa antes de construí-la. Nos tempos de Jesus, a construção civil não era tão avançada quanto hoje, com a utilização de concretos, vigas de ferros, etc. Naquele tempo, o indicado era sempre erguer as paredes em cima de rochas, que, embora fossem duras para perfuração, eram resistentes a dificuldades do clima e a desgastes natural. Construir uma casa assim dava trabalho. Então, a gente já está aqui vendo, então, que a parte mais importante de uma construção é a parte que fica escondida. Então a gente já é desafiado aqui pela lição a pensar que a gente nunca deve se embriagar daquilo que é visível. Porque a gente possivelmente pode ser enganado, né, por alguém que tem uma performance muito aparente. Tem aparência de cristão, fala como um cristão, mas ao olhar a vida toda, inclusive aquela parte da vida que se vive escondido, a gente percebe que não. A vida cristã, então, ela nasce desse fundamento. Porque somos ou porque estamos fundamentados naquilo que ninguém vê, o que se vê é a parte real, que é consequência desse fundamento, que é a parte importante. Né? Aqui fala que na época de Jesus a construção civil não tinha tanta habilidade como se tem hoje. E naquela época, para construir uma casa, se construía sobre a rocha e era muito mais desafiador. Talvez por ser mais desafiador, era mais genuíno, mais resistente, né? Permanecia permanecia por além dos tempos e das dificuldades. Eu me recordo da minha infância lá no Rio, em que nós tínhamos um bairro perto da nossa casa, em que um dos responsáveis por uma construção, ele construiu uma série de prédios, um condomínio com areia da praia. Só que não dá liga, entre vários outros problemas, não dá liga. Até levantou o prédio, era bonito e tudo, né? E passou um tempo, caíram aqueles prédios todos e foi uma confusão. É exatamente o perigo de construirmos uma vida, uma casa e até mesmo uma fé não fundamentada naquilo que é essencial
primordial e, por consequência, também não usando os devidos materiais. E mesmo que você use material para levantar uma viga, se o fundamento não é bom e a viga é boa, não faz sentido nenhum, né, Raíssa? É muito engraçado porque ao ouvir essa mensagem, logo a gente começa a associar que Jesus está falando de quê? De um discípulo, nós aqui, bonitinho, né, cristão, e o outro é o pagão, mas na verdade não é isso. Jesus está falando de dois discípulos, de duas pessoas que estão ali dentro da comunidade de fé. E qual a diferença dessas duas pessoas? A diferença é que um realmente está preocupado com esse fundamento. E o que é essa preocupação? É um que realmente, ao invés de viver preocupando com uma vida externa, com uma vida de aparência, é alguém que está voltado com essa preocupação ligada ao relacionamento com Jesus, que realmente ouve a palavra de Deus e a pratica, está baseado na revelação de quem Jesus é. E o outro está preocupado com o quê? Só com o acabamento da casa, não preocupa com a fundação. Está preocupado mais com uma estética, com uma aceitação, com uma performance. Exatamente. Isso gera um problema. A Raíssa começou a trazer um assunto aqui que a lição aborda, que muitas pessoas têm buscado as facilidades da vida. E lembrando que a exortação aqui é dentro de um contexto cristão. Muitos de nós temos buscado as facilidades. Ah, mas construir uma casa sobre a rocha vai demandar tempo, demandar esforço, demandar trabalho. Ah, eu não quero, vou construir onde é mais fácil, está plano já o terreno. Né? Eu posso até mesmo usar a própria areia para poder levantar as minhas paredes, só que o mais fácil sempre vai nos trazer problemas. Né? Então, muitas pessoas têm optado pelas facilidades, escolhendo sempre o terreno mais macio. É por isso que o evangelho tem sido deixado de lado, pois as pessoas não querem mais ouvir as verdades que confrontam, e sim as mentiras que massageiam o ego. Tá aí, né? As pessoas não querem mais ouvir a verdade que confronta. Né? E a verdade tem que ter esse intuito de confrontar, porque se não nos confronta, a gente não muda. Não muda. Opcionalmente, o ser humano não muda. Não muda. Qualquer desejo de mudança é somente pelo próprio Deus, que está manifestando a sua graça nas nossas vidas. Né? A preocupação atual tornou-se uma sede descontrolada por entretenimento. Né? Bem, construir algo sólido demanda tempo, alto investimento e requer uma dedicação altíssima. Se quisermos viver uma fé saudável, precisamos despender nosso tempo em relacionamento com Deus, por meio da oração, da meditação bíblica e aplicar-nos de forma voraz à obra de Deus. Então está aí um caminho. Né? De repente você está sempre ouvindo, está participando sempre de um GC, seja o GC online, seja um GC presencial, mas você só ouve. Eu me recordo no meu tempo de seminário em que a minha maior dificuldade era entender que eu estava ali para estudar e que o fato de eu estar estudando sobre Deus não me fazia alguém íntimo de Deus, alguém que estava tendo um relacionamento com Ele. É a maior confusão que se tem às vezes, o fato de você estar lá no seminário, porque eu tenho tido comunhão. Não, você tem ouvido a palavra, isso, só ouvido. Né? E a prova de que a comunhão é provada exatamente quando nós percebemos em nós a prática daquilo que a gente tem ouvido, né, Jordan? É verdade. E é interessante, se a gente fizer um panorama rápido assim, parece que Jesus está apresentando para esse povo sempre dois caminhos, né? A porta estreita, a porta larga, está apresentando o olho bom e o olho ruim. E agora ele chega em mais um ponto, que ele toca nesse ponto das duas casas, né? Nós já tínhamos dito sobre essa casa fundamentada na rocha e essa casa fundamentada na areia. E às vezes essa facilidade, ela é fácil aos nossos olhos, mas aquilo que a gente encontra, né? Aquilo que vai chegar a partir dessa escolha simples, às vezes é mais profundo, mais doído, mais doloroso, mais difícil de lidar. Porque o próprio texto vai dizer que às vezes o que acontece com essa casa fundamentada na areia, a destruição é irreparável, né? Então, assim, por mais que esses dois caminhos estão sendo apresentados para a nossa vida como cristão, por mais fácil que pareça ser um caminho, cuidado com as consequências dessas escolhas e que esse caminho vai te levar, né? A porta estreita, ela é mais difícil, mas o caminho que ela leva é um caminho mais fácil. E ao contrário dela, a porta larga é mais fácil de se entrar, mas depois que você está lá, a gente discutiu, né, naquela semana, é muito mais complicado, é muito mais doído, é difícil para o cristão suportar esse lugar. Então, cuidado com as facilidades das suas escolhas, dos caminhos que te levam a algum lugar mais simples, porque o texto, né, a mensagem de Jesus, ela é clara. Pode ser que tenha um caminho irreparável a partir de escolhas fáceis. Então, é bom atentarmos sobre isso também. Exatamente. Isso aí, então, nos desafia
a olharmos para as dificuldades da vida ou para as dificuldades da vida cristã e entendermos que são exatamente as dificuldades que produzem paciência. E a gente começa a construir uma relação saudável com Deus, madura com Deus, né? Porque se nós sempre optarmos por aquilo que é mais fácil, a gente não vai conseguir, não tem como optar pelo Evangelho por aquilo que é mais fácil, porque por si só o Evangelho é desafiador e ser cristão não é uma moda, ser cristão é um dos maiores desafios proposto por alguém. Ser cristão demanda toda a nossa existência, todas as nossas escolhas, todo o nosso prazer, todo o nosso todos os nossos dias, e depois Deus vem remodelando a nossa vida, né? Por isso vale a pena a gente, então, optar por aquilo que é desafiador, mas que produz algo eterno, né? Parar de ficar escolhendo o que é mais fácil. Se não nos dedicarmos às disciplinas espirituais e continuarmos a tratá-las como algo opcional na nossa caminhada cristã, estaremos condenados a sucumbir no dia da tempestade, assim como a casa construída na areia. É importante nós pensarmos sobre a tempestade. A tempestade vem para todo mundo. A tempestade vem para nós que estamos aqui, vem para você que está aí. A tempestade vem para quem é mau, para quem é bom. A tempestade vem para o ímpio, para o crente, para o ateu. Vem para todos a tempestade. Não é sobre a tempestade. E a tempestade não está causando um estrago. A tempestade está revelando a nossa obra, revelando o nosso fundamento e revelando o que sobre a nossa construção. Então, a tempestade vai vir, beleza? A tempestade vem. Por isso que a pergunta é sobre qual o fundamento que você construiu a sua casa. E não somente essa pergunta aqui em Mateus, como também Paulo perguntando por meio de Coríntios, quando fala assim que cada um veja qual material tem usado nessa construção. Porque uns estão usando madeira, feno, palha, outros, ouro, pedras preciosas, prata. Então, nós precisamos observar essas construções, né? E abandonar aquilo que é mais fácil, né? Não é fácil, não foi fácil para Jesus morrer numa cruz, não pensem nisso. A vida cristã não tem que ser uma vida de facilidade, né? E tá tudo tão atrelado, né? A vida com Deus é eu pedir isso e Ele me dá, é eu orar por aquilo e Ele responder. Não, vida com Deus é uma vida de desafio, né? Vida cristã é isso aqui, ó. E aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Qualquer coisa que não seja isso, não é vida cristã, não é o Evangelho. O Evangelho é a abnegação que nos leva a olhar para um outro fundamento que não é fácil, mas que nós somos agraciados por Deus para conseguir continuar, né, com a nossa casa ali de pé. Na verdade, é Ele que sustenta a nossa casa, desde que a nossa vida esteja fundamentada nele, no nome de Jesus. Quero poder orar por você, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por esse tempo aqui, obrigado por esse GC, na verdade, obrigado por esse ano, Pai, é o último GC desse ano, e o nosso desejo, Pai, é que para 2022, a nossa casa possa ser fundamentada, Pai, sobre o Senhor, os nossos alicerces todos, Pai, aprisionados ao Senhor, Pai. Obrigado, Pai, porque durante mais de 12 meses, Pai, melhor, 12 meses, nós estivemos aqui, Pai, estudando, Pai, o Sermão da Montanha, não para nos preencher daquilo que é intelectual, mas para sermos praticantes, Deus. Eu oro, Pai, para que nesse ano que vem, Pai, que é o ano da vitória, nós consigamos, ó Pai, viver tudo o que aprendemos esse ano, Pai, no nome de Jesus. Eu me rendo aos teus pés, tu és tudo que eu preciso pra viver.